Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que vocês tenham tido um final de semana muito legal, que vocês tenham brincado bastante e que essa semana seja muito abençoada para todos nós. Vamos lá começar a nossa semana de estudos. Iniciaremos hoje com língua portuguesa, abrindo a apostila na página 24, onde nós vamos estar vendo o capítulo 2, Histórias que Encantam. Nesse capítulo, nós vamos ler histórias que foram escritas para nos encantar, para despertar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Vamos analisar e compreender as importâncias das capas dos livros e continuar a aprender as estruturas das palavras da nossa língua. Na nossa página de abertura, nós temos aí uma vozinha cercada de crianças, onde ela está lendo uma história. E temos aí, nos balõezinhos, algumas histórias que vocês provavelmente já conhecem. Isso mesmo. Vocês já ouviram, vocês já leram, alguém já contou para vocês, ou você já contou para alguém. Bem, contar histórias é um hábito que temos, assim, há muito tempo já, há muito tempo atrás. Isso vem de geração para geração, né? Você provavelmente já ouviu a história da vovó, do papai, da titia, da professora na escola. Você já contou para alguém também, para o irmãozinho mais novo, para o priminho. E é lógico, né? As pessoas, elas contam histórias verdadeiras e histórias inventadas e misturadas também. Ou seja, quando há um pouco de verdade e um pouco de invenção. E aí, qual é a sua história preferida? Você tem uma história preferida? Eu tenho. Virando a página, nós vamos para a página 26, onde a gente vai aqui ler Conversa Vem. Todos nós temos nossas histórias preferidas, mas qual é a importância delas em nossas vidas? Por que gostamos tanto de contar e de ouvir essas histórias? Então, pense um pouquinho nessas perguntinhas e responda aqui na linha, ok? Conhecendo uma obra do conteúdo à capa. Então, vamos lá. Você agora vai conhecer outro tipo de história ficcional, o conto. Leia o texto a seguir e depois complete as atividades propostas. Então, agora a gente vai ler um outro tipo de história inventada, a ficcional, né? Ficcional quer dizer inventada. O conto. Pois bem, vamos ler uma história, né, de ficção aí, uma história inventada. Dê uma olhadinha no título dessa história. Sopa de prego. Sopa de prego. Você já tomou sopa de prego? Eu nunca tomei sopa de prego. Que gosto será que tem? Pois é o que nós vamos descobrir nessa história. Nessa história temos dois personagens, uma galinha e uma raposa. Isso mesmo, uma galinha e uma raposa. Já estão curiosos? Querem saber que tipo de sopa é essa? E o que uma galinha e uma raposa vão aprontar juntas? Então, vamos lá. Acompanhe com a história. Sopa de prego. A galinha estava na cozinha nova de sua casa nova, toda desanimada. Na frente dela haviam 642 caixas de papelão com tudo que ela possuía no mundo. Só uma caixa estava aberta. Dentro, a galinha encontrou a tigela de sopa, a tábua de carne, o facão e, incrível, um prego enferrujado. A campainha tocou e ela ouviu uma voz. Uhul! Tem alguém em casa?
É o meu novo vizinho, pensou a galinha, e foi correndo abrir a porta. Era uma grande raposa vermelha. Bom dia, falou a raposa. Seja bem-vinda nesse bairro, minha querida. Vim convidar você para jantar comigo esta noite. A galinha já ia responder quando a raposa agarrou o seu pescocinho, bateu a porta e rosnou. Um jantar muito simples, só você e eu. Você fervendo na panela e eu com o garfo e a faca na mão. A galinha pensou depressa, bem depressa, como alguém que está para ser devorado. Raposinha querida, tenho uma ideia muito melhor, cacarejou. Por que você não me ajuda a acabar com a minha sopa de prego? Dó jogar fora uma sopa tão boa, ainda mais que você está morrendo de fome. Sopa de prego, disse a raposa. Nunca ouvi falar. Uma delícia, disse a galinha. Você podia esvaziar essas caixas enquanto eu dou uma esquentadinha na sopa. A raposa soltou um bem forte e começou a abrir as caixas. Todas as 642. Tinha acabado de abrir a última quando a galinha apareceu com uma colher cheia de sopa para ela provar. Disse a raposa e cuspiu tudo. Isso é água quente com gosto de ferrugem. Você tem razão, murmurou a galinha. Sem um pouco de sal, não dá para sentir o delicioso gosto do prego. Tive uma ideia. Você podia pintar a sala enquanto eu misturo o sal na sopa. Essa coisa está esquisita, pensou a raposa, sem atinar o que era. Rosnando baixinho, foi para a sala. Quando acabou de passar a última camada de verniz na madeira, a galinha trouxe outra prova de sopa. Eca! Água quente salgada com gosto de ferrugem. Talvez, disse a galinha. Precisa pôr uns legumes para engrossar um pouco. Você podia montar os armários da cozinha enquanto eu descasco e pico os legumes. A raposa fez cara de fúria para a galinha, mas sua barriga roncou e ela resolveu não encrencar. Pegou uma chave de fenda torta e um manual de instruções em servo croata e foi trabalhar. Estava admirando sua obra quando a galinha veio trazer outra colher de sopa. Melhorou, hein? Exclamou. Falta o quê? Perguntou a galinha. Ainda está meio rala, disse a raposa. Que bom que você falou isso, disse a galinha. Também acho. Meu instinto me diz que essa sopa está precisando de um toque mediterrâneo. Seja um amor e lixe o assoalho da sala de jantar que eu vou buscar feijão e tomate para pôr na nossa sopa. Da próxima vez, não quero nem saber. Eu como essa sopa de qualquer jeito, pensou a raposa. Depois pegou uma lixa e foi para a sala de jantar. A raposa estava caída num canto da sala, bufando, quando a galinha apareceu com uma colher de sopa. Agora está quase, disse animada, enquanto a raposa, exausta, tomava um gole. Maravilha, uma perfeição, exclamou. Vamos com... Calma aí, interrompeu a galinha. Nada de pressa. Roma não foi construída num dia. Preciso pôr alguns temperos e um pouco de parmesão. Faça o seguinte, acenda a lareira e a gente come perto do fogo. Onde está a lenha? Crescendo naquela árvore alta ali fora, disse a galinha, dando à raposa um machado bem pequeno. O fogo crepitava animado e a raposa estava quase dormindo quando a galinha apareceu com uma outra colher de sopa. Delícia, bocejou a raposa. Será que... Não, cortou a galinha. A sopa precisa ferver um pouco, senão o prego não amolece.
Enquanto isso, você podia costurar as cortinas daquela janela. Assim a gente come a sopa perto do fogo sem ver a escuridão lá fora. Obediente, a raposa pegou uma agulha e começou a costurar cortinas até o chão, todas pregueadas, desculpe, para a janela da galinha. Ficaram lindas. A raposa estava fechando as cortinas para não ver a noite quando a galinha chegou com a sopeira. Totalmente nham, disse a raposa, devorando a primeira tigela. O máximo, exclamou depois da terceira tigela. Quem diria que um prego podia ser tão gostoso? Falou na metade da tigela número 11. Enche mesmo a barriga, disse engasgada, depois da tigela número 28. Acho que não consigo comer nenhuma colherada a mais, grunhiu quando a sopa acabou. Ah, bom, disse a galinha, com a cara de safada. Então já está na hora de você me devorar. E se recostou na cadeira perto do fogo, tranquila, sabendo que a raposa tinha comido demais para continuar comendo. A raposa sabia que tinha sido enrolada. Olhou para a galinha, soltou um arroto, rosnou de ódio e saiu resmungando porta fora. E nunca mais apareceu. Então, esse conto, né, é de Debbie Glory, Histórias para ler na cama. Historinhas antigas com humor novo em folha. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. Página 16 a 25, adaptado. Pronto, lemos aí uma historinha. E aí, o que vocês acharam dessa história? De qual personagem vocês gostaram mais? Da galinha ou da raposa? E o final dessa história? Foi o que você estava pensando que seria? Ou foi muito diferente? O que você achou? Você achou que a raposa realmente foi enrolada? Foi enganada pela galinha? Quem se saiu melhor nessa situação aí? Então, uma história bem engraçada. Eu achei engraçada, né? E vocês gostaram? Espero que sim. Bem, depois que lemos esse conto, essa história, vamos para a página 29, aonde estaremos fazendo algumas questões que estão na seção para entender o texto. Então, vocês vão estar lendo as questões e realizando, né? Respondendo. Qualquer dúvida, voltem ao texto, porque todas as respostas estão lá. Então, na número 1, você vai estar fazendo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão estar lendo e colocando. Se for verdadeiro, põe a V. Se for falso, põe a F. Na número 2, você vai estar respondendo também com um X. A história é triste, engraçada, de suspense. Na número 3, você vai estar respondendo que tarefas a raposa fez para a galinha. Então, vocês vão estar escrevendo aí. Volte lá no texto, veja todas as tarefas e escreva aqui. Na número 4, você vai só reler a frase. A raposa sabia que tinha sido enrolada. Enrolar aqui significa enganar. Ou seja, então a raposa sabia que tinha sido enganada. Você também acha que a raposa foi enrolada? Por quê? Qual a sua opinião sobre a atitude da galinha? Aqui estaria para a gente estar conversando na sala de aula com os amigos e com a professora. Como não podemos estar, então converse aí com os seus familiares. Virando a página, nós vamos para a página 30. No número 5 da seção para entender o texto, sobre a estrutura do texto, responda as questões a seguir. Então, você vai estar respondendo aí de A a D, de A a E. Qual é o título da história? Quem são os personagens principais? Os personagens? Onde se passa a história?
E você vai estar relendo aqui o seguinte trecho. A campainha tocou e ela ouviu uma voz. Uhul, tem alguém em casa? É o meu novo vizinho, pensou a galinha e foi correndo abrir a porta. Era uma grande raposa vermelha. Vocês vão observar aí que vocês têm algumas palavras em negrito, né? Que estão destacadas em preto. Analisando os verbos destacados, podemos afirmar que a história contada acontece no passado ou no presente. Então, vocês vão ler aí novamente. Tocou, ouviu, pensou, foi e era. Vendo esses verbos, essas palavras, vocês acham que a história já aconteceu no passado ou ela vai acontecer? Então, você vai escrever aqui, passado ou presente. Qual é a resposta correta? Na letra E, o narrador é um personagem que participa dessa história ou apenas observa e conhece os acontecimentos? O narrador, ele participa da história? Não, né? Quem participa da história é a galinha e a raposa. O narrador, ele só conhece, observa e conhece, comenta, né, os acontecimentos. Indo para a página 31, a gente tem a seção Aprender Brincando. Nessa seção Aprender Brincando, vocês vão estar indo indo para o material de apoio e vocês vão estar destacando a página 5, 7 e 9. Vão recortar as ilustrações, né, que representam cada cena aí da nossa história e vamos estar colando aqui agora, conforme a Pro vai explicar para vocês. Então, a gente tem aqui uma narrativa, um conto narrado, né? Alguém contando, narrando, dizendo, está contando essa história para vocês, né? Então, tem uma pessoa que está narrando os fatos, como foi no caso aqui da sopa de pregos. Foi contado toda essa história. Bem, isso se chama... E todo esse texto narrativo tem uma estrutura da narrativa. Então, é o que a gente vai ver aqui. Então, primeiro, a primeira parte, que é chamada de situação inicial, tem 4 etapas. Então, a primeira etapa é situação inicial. O narrador apresenta algumas circunstâncias da história, época, local e personagens que participam dela, que é o que a gente tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, cenas em que se passam. Então, você foi lá, destacou as páginas 5, 7 e 9 do material de apoio, recortou todas as imagens, todos os quadrinhos, né? E você vai observar aí, de todos esses quadrinhos que você tem, são 2, no caso, tá? Que vão estar mostrando a situação inicial. Então, você vai estar colando aqui, ó, na página 31. Indo para a página 32, a gente tem uma segunda etapa da estrutura da narrativa, que é a complicação, ou seja, o conflito, né? Que começa o conflito e começa a complicação aí dos personagens. E aqui embaixo vocês vão estar colando, aqui na página 32, vocês vão estar colando 6 dessas figuras que você vai observar e vai ver aqui qual foi o conflito, como é que é a sequência, tá? E aqui na página 33 tem mais 4 figuras. Então, nessa segunda etapa da complicação, a gente tem 10 imagens a serem coladas aqui, como que foi o desenrolar. Então, você volta lá na historinha, vai vendo qual foi passo a passo e vai colando aqui as figuras na sequência correta. Para terminar, você vai ter aqui na página 33, em mais uma etapa da estrutura da narrativa. A terceira etapa é o clímax. É o momento de maior tensão da história, quando os personagens eles já chegam
a um ponto que não se pode mais adiar o final da história. Tá quase terminando, tá um passinho para terminar. Então, você vai observar nas imagens que sobraram e vai estar colando aqui somente uma imagem, tá? No clímax aqui. Ao lado, você tem a estrutura da narrativa, que é o desfecho. Momento final da história. É a solução dos conflitos, né, que acontecem ao longo da história, ou seja, é o final da história. Aqui você também vai sobrar só uma imagem. Então, é onde você vai estar colando aqui a imagem que fechou a história. Ou seja, como é que terminou a nossa história. Então, você está fazendo uma releitura da história, só que através de imagens. Então, você vai estar... tem dúvida na qual imagem colar? Vai lá e lê o texto novamente. E daí você vai ver qual é a sequência das imagens, tá? Então, relembrando aqui, você vai estar colando. Na situação inicial, são 2 imagens, na página 31. Na página 32, você vai colar 6 imagens da complicação, do conflito, né? E na página 33, acima, aqui na parte de cima, você vai estar terminando de colar mais 4 imagens que ainda fazem parte da complicação, né? Do conflito aí, do que aconteceu no meio da história. Embaixo, na parte do clímax e do desfecho, você vai estar colando uma imagem em cada um, ok? É isso aí. Virando a página, nós vamos continuar falando sobre esse conto, mas a gente vai estar vendo os elementos da capa deste livrinho de história, onde se encontra a história que nós acabamos de ler, A Sopa de Prego. Então, aqui, analise com atenção a imagem ao lado. É a capa do livro em que podemos encontrar o conto Sopa de Prego. Então, você tem a capa aí, né, com vários detalhes, né, escrito certinho, o nome da autora, o nome do livro, tem um subtítulo, ou seja, um outro título, tem imagens aí, e depois que você observar bem, você vai estar respondendo aqui 6 perguntinhas da sessão para entender o texto. Então, você vai estar respondendo: 1, qual é o título do livro? 2, o livro também tem um subtítulo, ou seja, um segundo título, que serve para explicar melhor o primeiro, que está em letras menores. Qual é o subtítulo? Então, você vai estar observando aqui e escrevendo aqui. Quem é a autora do livro? Qual é a editora, ou seja, a empresa responsável pela publicação do livro? E na número 5 e 6, você vai estar respondendo só oralmente, para você e para os seus familiares que acompanham vocês na hora da lição. E assim a gente encerra as nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dessa história, e você? E voltamos amanhã. Um beijo grande e até amanhã.